Saudações, aluno, dando prosseguimento à nossa última videoaula. Depois que você viu o que é estatística, os tipos de variáveis em estatística, o que é população, o que é amostra, tipos já de gráficos de barra com variável quantitativa, bem como qualitativa. Vi um exemplo sobre como tomar uma amostra. Pois bem, vamos a um exercício através de um exemplo. Escuta isso. Também ainda, na última videoaula, nós tratamos sobre os 4 pontos que vão definir a organização dos dados. E quanto a eles, já definidos na última videoaula, nesta, nós iremos categorizá-los de forma a mostrar como se executaria os seus cálculos, como você deve proceder e também ficar atento às definições matemáticas agora, não só textuais, oralizadas a vocês na última aula, mas agora sim, também muito mais matemáticas. Muito bem, exemplo, considere x aqui em cima, uma variável dada pelo conjunto entre chaves, cujos valores são 10,1, 7,3, 5,5, 9,8 e 4,8. Esses dados aqui indicando um exercício onde cada um deles represente o salário por minuto de 5 funcionários. 1, 2, 3, 4, 5 dados, 5 funcionários de certa empresa. Então, R$10,10, R$7,30, R$5,50, R$9,80, R$4,80, como dados que representam uma amostra de 5 funcionários de uma empresa acerca do que eles ganham por minuto. Veja que o cara que menos ganha por minuto é aquele cujo valor do seu salário por minuto equivale a R$4,80. E o que mais ganha? R$10,10. Muito bem. Montando o rol. Como você estabelecerá o rol dos dados do conjunto X? X é uma variável quantitativa ou qualitativa? Isso, quantitativa. Indica quantidade. Rol, vou estabelecer o conjunto X em ordem crescente ou decrescente. Nota aqui o conjunto, onde estou apontando com a caneta, daqui até aqui. Todos os dados do conjunto X estabelecidos em ordem crescente. 4,8, 5,5, 7,3, 9,8, 10,1. Se fosse em ordem decrescente, 10,1, 9,8, 7,3, 5,5, 4,8. Qual a importância de exibir um rol? Organizar linearmente os seus dados, o que já vai te permitir executar um cálculo de suma importância. Daqui a pouco, há tópicos que estão por vir. Esse H. Quem é esse H? H maiúsculo em estatística representa amplitude da amostra. É a diferença, é a subtração entre o maior dado da amostra e o menor. 10,1 é o maior dado da amostra X. 4,8, o menor. Maior menos o menor, 5,3. Isto é, a diferença entre o menor salário por minuto desses funcionários de certa empresa com o maior salário também por minuto é igual a R$5,30. Isto é, o maior salário por minuto dessa empresa é maior do que o menor na ordem de R$5,30. A importância de você conhecer essa amplitude virá mais para frente, quando você for determinar intervalos de classe. Mas muito mais posso dizer. A amplitude vai indicar a distância que diverge seus dados do menor ao maior. Quanto maior a amplitude, se essa amplitude de fato se estende num grupo de dados pequeno, isso quer dizer que a divergência entre seus dados é gritante.
e que, portanto, sua amostra deve ser aumentada. Você não colheu um nível suficiente de dados para ser uma amostra. Lembre que uma amostra define uma colheita de informações na população, que é um conjunto muito maior e intratável e estatisticamente sobre efeito custo-benefício e tempo. Daí a amostragem. Para você colher uma amostra, colha cerca de 10% da população, de modo que os dados sejam dos mais diversos, isto é, das mais diversas possibilidades. E aí tu definiu bem uma amostra. Então, se a amplitude ela é muito grande, um valor muito grande, isto é, do menor valor ao maior, a diferença é enorme, e isso é posto em uma amostra com poucos dados, sua amostra é ruim, péssima, você não colheu o número de dados suficientes para ela. Muito bem. Em geral, eu peço a vocês, queridos, estipulem um rol em ordem crescente. É uma forma mais natural da gente pensar. A gente lê da esquerda para a direita. Em geral, a gente lê as coisas de forma crescente. Por exemplo, no eixo horizontal do plano cartesiano, do ponto zero para a direita, a gente vai crescendo, né? Não decrescendo. Logo, eu diria para vocês, por uma questão racional, se utilizarem apenas do rol no formato crescente. Quem quiser usar no formato decrescente, não tem problema nenhum, mas oriento que seja no formato crescente. Detalhe, sem estabelecer o rol, você não faz nada. A primeira coisa a se fazer com a amostra em mãos, para você começar a organizar os dados, primeiro que você faz é montar o rol. Conforme você ache as medidas de posição, de dispersão e chegue às tabelas de distribuição de frequência, você vai estar saindo das organizações dos dados, caminhando para análise e, por fim, para interpretação, conforme definição de estatística. Olhe mais abaixo. X barra. Vamos calcular X barra nesse conjunto aqui em cima. Sempre que você vê uma letrinha com a barra horizontal logo acima, o que é que isso significa? Média aritmética, que por definição representa o somatório de todos os dados da amostra divididos pela quantidade de dados. Somatório sigma maiúsculo I variando de 1 até N. Como nós temos 5 dados em X, nós temos 5 informações em X, esse I desse Xzinho aqui, na nossa média aritmética do conjunto X, vai variar de 1 até 5. Logo, esse N aqui em cima, que é esse mesmo N aqui embaixo, será 5. Como é que esta fração seria aparente sem um somatório? Fazer x1 mais x2 mais x3 mais vários xzinhos até um xn dividido por ele. Somar todos os dados dividido pela quantidade total de dados. Se eu tenho 10 dados, somo os 10 dados dividido por 10. Quem eu calculei? Uma medida de posição chamada média aritmética. É uma medida chamada de medida resumo. Por que média aritmética é uma medida resumo? Porque um dado só, chamado média, vai indicar uma representação única de todos os dados do seu conjunto. Assim como também mediana também fará. Representará com um único dado todos os dados do conjunto, da sua amostra. O que é mais importante? Média, que você está vendo aqui agora, e verá o cálculo logo abaixo, com base nesse exemplo, nesse exercício, ou mediana? Você verá que uma amostra simétrica é aquela cuja média coincide com mediana. O quanto maior for a proximidade de mediana com relação à média, de mediana e média, o quão próximas forem mediana e média, melhor configurada foi a sua amostra, caro aluno. Veja que informação útil. Se média coincidir com mediana, os seus dados estão, graficamente falando, dispostos num formato estupidamente simétrico, conforme a curva de Gauss, a chamada gaussiana, que não entra aqui por enquanto. Observe como ficaria a nossa média aritmética. Vou somar os dados do problema: 4,8, 5,5, 7,3, 9,8, 10,1. Somou todo mundo, dividiu por 5, 7,5 foi a resposta. Quer dizer o quê? Que o
salário por minuto médio desses 5 funcionários em certa empresa equivale a R$ 7,50. Isso leva você a pensar que todos os salários por minuto devem estar ou um pouco abaixo disso, ou um pouco acima disso. Devem estar em torno disso. Não é assim que você, em geral, pensa? Pois pare de pensar assim. Porque a média, ela é influenciada pela quantidade de dados que aparecem mais ou menos. Se eu tenho muito mais dados próximos ao maior dado, a média será influenciada pelos maiores dados. Se eu tenho muito mais dados que são menores, com quantidades menores, a média será arrastada para um valor menor. Cuidado com o que a gente ouve, vamos ter cuidado e muito com o que ouvimos, especialmente na mídia jornalística. Porque em média o salário dos professores no Brasil em educação pública básica equivale a R$2.000. Aí você pensa, então quer dizer que professores de educação básica no Brasil, em geral, ganham algo próximo em torno de R$2.000? É isso? Não. Tem uma série que ganha muito, mas muito menos que isso. E alguns poucos você ganha um pouco, ou relativamente mais do que isso. Você tem que entender o seguinte, a média é uma medida resumo que será influenciada pelos extremos da amostra. Se o extremo de dados com valores maior é o mais frequente, a média será influenciada muito mais por eles e ela vai tender a ser maior. Se o extremo com dados menores é o mais frequente, com dados com valores menores, quantidades menores é o mais frequente, a média aritmética será influenciada por eles e vai ser arrastada para baixo. Uma pessoa que tirou, por exemplo, num colégio, em 4 provas no ano, de português, terceiro ano do ensino médio, ele tira 5, 5, 5 e 10. Ele tem quantos pontos ao todo? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 10, 25 pontos. Qual a média aritmética das notas dele? 25 dividido por 4. Qual a resposta para 25 dividido por 4? Bom, quando você arma um algoritmo de Euclides e dispõe dividendo e divisor, na primeira divisão de 25 por 4, você vai dispor um número 6 no quociente. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24, resta 1. Não dá para dividir por 4. Acrescentou o zero, põe a vírgula no quociente. 10 dividido por 4, qual mais próximo para o quociente? 2. Que vai 8. 10 menos 8, sobram 2. Acrescentou o zero, 20 por 4, 5. Qual foi a média desse aluno que tirou 5, 5, 5 e 10? Média aritmética 6,15. Mas espera aí, ele teve um 10. Aí você pode pensar, poxa, como é que ele teve um 10? Mesmo assim a média dele ficou 6,15. É simples. No grupo de dados, o valor 5 foi o que mais apareceu. E portanto essa frequência mais aparente de 5 arrasta a média mais para baixo. Porque a média seria o resumo de todos os dados particionados igualmente nesta divisão. Por que igualmente? Porque eu divido pela quantidade de informações que eu estou somando. Se eu somei 4 notas, nesse exemplo que eu falei para vocês, eu divido por 4. Se eu somo 5 dados aqui, divido por 5. Eu estou equiparando o total na partição de valores que estão na minha amostra. De dados que estão na minha amostra. Veja que o cara que tirou 5 vezes o valor 5 em termos de 3 notas, e uma vez o valor 10, ele não vai ter uma média próxima de 10, e sim próximo de 5. Nesse caso a média seria 6,15, conforme o cálculo que fizemos. Não se engane, média aritmética em geral não é a informação mais importante para você em estatística, senão a mediana. A mediana, que veremos agora, representa a segunda medida, resumo. Isto é, com um valor só, eu consigo falar, eu consigo demonstrar como se comporta toda a minha amostra. Já sei calcular a média, somo todo mundo da amostra e divido pela quantidade
de valores que eu somei em cima, no numerador da minha divisão. Vamos à mediana. Mediana. Deixa eu arrumar aqui a folha rapidamente, que vocês enxerguem da forma mais adequada. Muito bem. Folha arrumada, vamos lá. Mediana. Qual o conceito de mediana? Termo médio. Aquele que divide a amostra ao meio. E isso só é possível se você tiver o rol estipulado. Vamos chamar mediana aqui pela abreviação MEDI. MEDI. Logo depois de igual, eu coloquei entre aspas o nosso rol separado por hífen. Dado a dado separado por hífen. Do menor dado ao maior. Rol estabelecido de forma crescente. O que é mediana? É o termo que divide a amostra ao meio. Ou seja, eu tenho que observar algum número no meu rol que, quando destacado, tenha antes dele e depois, a mesma quantidade de dados. Note que 7,3 dividiu nosso rol, com base na nossa amostra, do nosso exemplo, já iniciado ainda há pouco, de fato ao meio. Eu tenho 2 dados antes de 7,3 e outros 2 depois. Isso ocorre porque nosso conjunto de informações é um conjunto da ordem ímpar. Eu tenho 5 informações, portanto tenho informações da ordem ímpar. Para você achar a mediana é muito simples. Dado o rol, é só pegar o valor que divide em 2 partes iguais, dados de antes e dados de após, em mesma quantidade, de fato, portanto, ao meio. Quem seria a nossa mediana aqui? 7,3. Ei, 7,3 é um valor próximo à média que acabamos de calcular? Sim, a média aritmética dos dados do conjunto X foi equivalente a 7,5. E a mediana 7,3. Não foram iguais, mas muito próximas. O que representa dizer que nossa amostra, por hora, continua uma boa amostra. Quanto mais próximo a mediana estiver da média, melhor foi a colheita da sua amostra na população. Isto é, sua amostra está com dados confiáveis, não tendenciados. Escuta isso. Se eu tivesse um conjunto de dados da ordem par, digamos eu não tivesse aqui, vou tampar aqui, o 10,1. Não tenho 10,1. Se eu não tenho 10,1, eu teria uma quantidade de informações da ordem par. 1, 2, 3, 4. Como calcular a mediana? Nesse caso, eu não tenho só um valor que divide o rol ao meio. O rol que vem da amostra. Mas tenho 2. Aqui seria 5,5, 7,3. Esses 2 dados dividem este rol com 4 informações ao meio. Para saber a mediana, eu vou somar esses 2 dados e dividir por 2. Isto é, fazer a média aritmética de 5,5 com 7,3. Ou seja, quando o seu grupo de informações for da ordem par, por exemplo, eu tenho 4 dados, eu tenho 20 dados, eu tenho 100 dados. Para você conseguir mediana, você vai separar os 2 dados que dividem a amostra com base no rol ao meio, tendo o mesmo número de dados antes dos 2 centrais e também depois. Aí soma os 2 centrais, divido por 2, acharia a mediana. Como ficaria aqui nesse caso? 5,5 mais 7,3 dá 12,8. 12,8 dividido por 2, 6,4. Se os dados fossem de 4,8 até 9,8, quem seria a mediana nesse caso? 6,4. E aí, 6,4, observando como seria a média com esses 4 dados, nos permitiria saber se a amostra continua caminhando como uma amostra confiável ou não. Tudo bem, aluno? Vamos prosseguir. Moda. Qual a conceituação dessa medida de posição? Medida que resume também todos os dados da amostra. Lembre, nós em estatística trabalhamos com amostragem, tomada a partir da população
e a amostra seguindo os parâmetros adequados para a sua colheita, permitirá você tomar uma decisão sobre toda a população. Muito bem, moda, definição, entre aspas aqui, porque logo depois de moda eu coloquei um igual, então por isso eu coloco aspas, tá? Não é que o sentido é figurado ou é outro. O uso das aspas aqui em cima, no caso de mediana, está servindo para o fato de que eu tenho uma igualdade antes. Então eu estou colocando esse texto após um igual numa referência figurada de quantidade. Ótimo. O que é moda? Dados repetidos numa amostra. Epa! Se eu tenho uma amostra e dados se repetem pelo menos uma vez, eu tenho modas. Uma mesma amostra pode ter várias modas. A nossa amostra definiu 5 dados, foi de 4,8 até 10,1, e nenhum deles se repete. Isso quer dizer o quê? Que nossa moda é um conjunto vazio. Esse símbolo aqui, ó, um par de chaves com ninguém por dentro, sem nenhum valor por dentro, quer dizer conjunto vazio. Assim como a circunferência seccionada transversalmente por uma reta inclinada para a direita. Este símbolo também quer dizer conjunto vazio. Tanto faz usar esse aqui ou esse aqui, ambos querem dizer conjunto vazio. Ou seja, a moda, para nosso exemplo, representa, nesse exemplo, um conjunto vazio, dado por essa simbologia ou por esta simbologia. Tem o mesmo efeito, ambas simbologias têm o mesmo efeito. A informação útil. Se eu tenho modas em uma população, e nesse caso, por que eu tenho modas em uma população? Porque a amostra é colhida da população. Lembre que a amostra é um subconjunto na população. Isso quer dizer que também na minha amostra, quando eu colho a amostra e ela vai ter algumas modas que aparecem lá, eu tenho dados que são a tendência na minha pesquisa. Moda em uma amostra, bem como também aparece em uma população, indica valores que são tendências e eles vão pesar mais na sua pesquisa. Como no caso da média aritmética, com 4 notas. O aluno tirou 5, 5, 5 e 10. Qual foi a moda? 5. O dado se repetiu 3 vezes. A tendência é que a média aritmética fique próximo de quem? 5 ou 10? De 5, porque a moda foi 5. A tendência dos dados é convergir em torno daqueles que mais se repetem. Porque nos cálculos das medidas de posição, bem como de dispersão, eles são os mais aparentes. Veja a importância, veja o significado de você conhecer moda. Ah, eu sei fazer moda. É só olhar o que se repete e colocar lá. Olha, isso não é nada comparado ao que moda significa que você está ouvindo agora este professor lhes dizer. E a próxima medida de posição, que nesse caso caminha para um resumo de dispersão. A próxima medida que resume dados da nossa amostra se chama variância. E da variância nós conseguimos o chamado desvio padrão. Eu falei medida posição, e nesse caso a posição é posição de relativismo entre dados. Interprete relativismo como algo variacional. Não quer dizer talvez. Relativo de variação. Uma coisa se relativa com a outra ao princípio da variabilidade da quantidade. E aí essa posição deixa categoricamente de chamar posição e passar-se-á a se chamar dispersão. A dispersão da posição. Olha só aqui, variância, sigma ao quadrado. Para que serve variância? Para que serve desvio padrão? A variância, dada por essa fórmula, que eu vou explicar já já, vai permitir verificar o quão variáveis são os dados da sua amostra, no sentido de homogeneidade, bem como heterogeneidade. O desvio padrão vai indicar o quanto os dados da sua amostra estão desviados da média. A média aritmética, que pode ser aritmética ou aritmética ponderada. Informação útil. Quanto maior for o desvio dos seus dados, desvio padrão, mais heterogêneo são eles.
E quanto mais heterogênea for a sua amostra, menos garantida ela é de predizer alguma realidade. Quanto menor for o desvio padrão, isto é, o desvio dos dados em torno da média, isso representará dizer que os seus dados são homogêneos. Eles caminham de forma a convergirem para uma realidade. Quanto menor o desvio padrão, mais garantida está a sua amostra. Quanto maior o desvio, menos garantida de realidade está a sua amostra. Que isso fique claro, aluno. Agora, você só consegue desvio padrão a partir da variância. E o que é variância? Vamos lá. Observando o que temos aqui, sigma minúsculo ao quadrado é igual a uma divisão. O que você tem no numerador? O numerador é um somatório de um parênteses que está ao quadrado. E o que há nesse parênteses? Uma diferença entre xi, que será x1, x2, x3, x4, x5, até um xn. Isso importando conforme os dados do problema. No nosso problema eu tenho quantos dados? Tenho 5, então eu vou de x1 a x5. E o que eu estou fazendo nesse parênteses? O que nós vamos fazer nesse parênteses? Subtrair cada um dos dados com a média e somar cada um deles. Só que cada um deles estando ao quadrado. Como é que isso aqui se chama? Qual a nomenclatura desse numerador? Desvio, subtração, quadrático médio. O numerador representa aqui o desvio, a subtração é o desvio. Desvio de quê? De cada dado em torno da média. Mais uma vez, o desvio representa aqui a subtração de cada um dos dados em torno da média. E por que é desvio quadrático? Porque o parêntese está elevado ao quadrado. E por que desvio médio? Porque dividiu por n. Desvio médio quadrático, ou desvio quadrático médio. Desvio médio quadrático. Médio porque você vai somar todo mundo aqui, cada um dos parênteses, conforme i, sendo cada um dos dados, de 1, para o nosso caso, de 1 até 5. E esse n que vai ser 5, a quantidade de dados que em cima você subtraiu com a média. Isto é, eu estou verificando quantos dados estão distantes da média. Isso numa ordem de produto dele por ele mesmo. Então, é a área, uma vizinhança em torno de x, um dado, menos a média. Quando eu subtraio o dado com a média e estou levando isso tudo ao quadrado, eu determino uma área. Isso no plano cartesiano representa o que seria uma vizinhança da atuação, uma vizinhança. Eu tenho um termo xi, subtraído com a média, ele varia para mais ou para menos. Isso ao quadrado determina um retângulo, que seria base vezes altura, que isso me dá uma área de atuação do desvio quadrático. Isto é, xi varia em torno da média para mais ou para menos, em um limite, em uma vizinhança, que é para mais ou para menos. Depende do valor do xi e depende do valor da média, de cada xi e da média. A ideia quadrática é a ideia de região poligonal da vizinhança que permite desvio em torno de xi com relação à média. Quando você somar todos os parênteses, no nosso caso serão quantos parênteses? Serão 5, porque eu tenho 5 dados. Eu vou ter i variando de 1 até 5. Vou somar todos os parênteses calculados e dividir por 5. Achei a variância, sigma ao quadrado. Quando eu passar a raiz na variância, o que é que eu tenho? Desvio padrão. E aí, quanto mais próximo de zero for o desvio, mais homogêneos são os seus dados, melhor é a sua amostra. Quanto mais distante de zero for o seu desvio, mais heterogêneos são os seus dados. Nesse caso, reveja média e mediana, o quanto elas estão divergentes. E, em muitos casos, você vai ter que refazer o processo colhendo uma nova amostra. Uma amostra que tem que ser, em geral, 10% da quantidade de informações da população e dos mais diversos níveis de possibilidades de aferição da informação, sem tendenciar. Tudo bem, caro aluno? Até a próxima videoaula.